Que bom, também estou há tempo, enfim, no trabalho, né, de trazer uma fala, porque é um trabalho prévio, né, de tentar elaborar um pouco a escuta que está sendo feita. Bom, obrigado pelo convite inicialmente, Ana e Anderson, né, meus parceiros aí já de outros trabalhos, né? Bom se encontrar aqui hoje a partir dessa questão, dessa provocação de vocês, né, psicanálise brasileira. Enfim, e também obrigado, né, pelos colegas que trabalham comigo nessa escuta, e por outros que fazem parte da minha formação estão aqui hoje. Obrigado, Doris, né? Acabei de escutar a Doris lá na ITB sobre uma muito rigorosa e pertinente diferenciação entre ódio, agressividade e violência. Me apropriei um pouco, enfim. Então, esse texto está em construção. Ele tem parte de alguns colegas nele e tem parte, sobretudo, desse território que eu vou tentar contar um pouco para você sobre o trabalho. Obrigado pela presença de todos, né, todas as colegas que estão aqui para trabalhar. Eu compartilhei um texto que é longo para nos ocupar aqui. Eu não lembro bem o tempo que eu tenho. Eu queria ajuda aí para me disserem assim se é 40, 30, quanto tempo. Anderson, e uma ajuda ali 10 minutos antes para mim concluir, né, para não ficar assim algo que eu possa A dizer ainda. a ideia é que a gente tem sempre mantido aí entre 30 e 40 minutos de apresentação, né, a partir do teu testemunho e fala, e depois os tempos seguintes para o debate. Tá, obrigado, querido. Me ajuda quando faltar uns 10, 5, tu achar assim que vai se alongar, tu me dá uns cortes aí, tá? Então, psicanálise brasileira, né? É um impossível, no meu ponto de vista, assim, responder, né? E em alguns momentos, porque é impossível também, talvez, em algum momento praticá-la, né? No sentido clássico da elaboração, né? De um real, assim. Tem algo aí que nunca se elabora no nosso país, na nossa clínica, enfim, nós como sujeito. Mas esse impossível nos faz trabalhar, ele nos convoca por palavras, né? E por isso que tem sido tão ricos, né, os encontros. Eh, eu queria fazer, né, aqui também, né, uma provocação de volta, né? Se há algumas possibilidades de falar de uma particularidade no Brasil, existe tantas, né? Esses dias ali as infâncias no Brasil, lendo a respeito de crianças, processo de adoção. Se é possível, sobretudo, falar em música popular brasileira, né? Eu acho que talvez a gente possa se autorizar a falar em psicanálise popular brasileira. Eu trabalho, né, há um tempo, desde que conheci, e sou muito encantado pela proposta de trabalho lá da Casa Freud Lacan, e me convoca muito, né, o significante que eles dão como sobrenome, né, do dispositivo, psicanálise para o povo. Enfim, eu acho que no Brasil e em alguns outros lugares é preciso uma psicanálise para o povo a partir da história dos oprimidos, né? Então, é um pouco da onde eu parto, da minha formação de ciências sociais, literatura, crítica, filosofia política e psicanálise, né? O texto, ele está longo, algumas partes eu vou, sim, querer ler ali, sobretudo algumas partes de um texto freudiano, porque se trata de uma tentativa mesmo de ir buscar algo da teoria que ficou para trás na história da psicanálise ou nas formações de psicanalistas. Tem alguns conceitos que a gente não se ocupa, isso tem as razões históricas e políticas para isso. Hoje eu quero me ocupar aqui de algo que Freud chamou neurose de terror. Eu acho que isso me faz avançar um pouco, exportar um pouco na escuta, né, com sujeitos em situações sociais críticas. Fiz todo um apanhado, aí, enfim, do meu jeito, das minhas leituras, com meus recortes, né, meu corta e cola da teoria das neuroses, um pouco da libido, para tentar entender um pouco o que se passa, né, quando a violência de fato acontece, quando o terror é vivido pelo sujeito ou por um coletivo, dá para fazer, né, aí a analogia. Mas, então, eu trouxe outra epígrafe, porque algo me pegou essa semana, né, já convocado pelo texto, indo levar meu filho na escola, ele colocou uma música. E aí eu queria
fazer dessa música uma epígrafe. Pai, afasta de mim esse cálice. Pai, afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue. Como beber dessa bebida amarga? Tragar a dor, engolir a labuta. Mesmo calada a boca, resta o peito. Silêncio na cidade não se escuta. De que me vale ser filho da santa? Melhor seria ser filho da outra. Outra realidade menos morta. Tanta mentira. Tanta força bruta. Pai, afasta de mim esse cálice. Como é difícil acordar calado, se na calada da noite me dano. Quero lançar um grito desumano, que é uma maneira de ser escutado. Esse silêncio todo me atordoa. Atordoado, eu permaneço atento, na arquibancada para qualquer momento. Verei emergir o monstro da lagoa. Pai, afasta de mim esse cálice. De muito gordo, a porca já não anda. Cálice, de muito usada, a faca já não corta. Como é difícil, pai, abrir a porta. Cálice, essa palavra presa na garganta. Esse pileque homérico no mundo. De que adianta ter boa vontade? Mesmo calado o peito, resta a cuca dos bêbados do centro da cidade. Pai, afasta de mim esse cálice. Talvez o mundo não seja pequeno. Cálice, nem seja a vida, um fato consumado. Cálice, quero inventar o meu próprio pecado. Cálice, quero morrer do meu próprio veneno. Pai, cálice, quero perder de vez tua cabeça. Cálice, minha cabeça, perder teu juízo. Cálice, quero cheirar fumaça de óleo diesel, me embriagar até poder esquecer. Então, eu vou fazer aqui uma introdução que justifica um pouco, né, e contextualiza um pouco essa que a gente chama, né, uma escuta num território chamado Casalar, aqui em Florianópolis, que é realizada por um grupo de analistas, né, e viabilizada desde a origem, quando estávamos na Maiêutica, Instituição de Psicanálise, e agora no Coletivo Travessias, né, do qual fazem parte o Anderson, enfim, colegas que também sustentaram a possibilidade de existir esse trabalho, que não estão hoje na escuta, mas estiveram na proposição, a Cléia Canato, a Luana Vicentim, e agradecer a possibilidade de trabalho e o trabalho conjunto, né, os colegas que estão lá escutando os adolescentes e as crianças, né? A Ariadne França, o Rodrigo Sapedro, a Tiene Livramento e a Raquel Ramos. Somos 5 analistas escutando no território. E aqui eu vou trazer um pouco o que nas discussões, nos estudos, nas conversas, temos construído, mas aqui o meu trabalho próprio, né, de uma proposta de articulação teórica a partir da neurose de guerra. Esse estudo tem origem como uma necessidade de formação permanente em psicanálise e de sustentação da função desejo do analista na escuta clínica no território casalar, no qual estão acolhidas crianças e adolescentes em situação de abrigo provisório. O estudo e a formulação da teoria, juntamente com a escuta em território e uma análise de controle, compõem o tripé dessa formação. Esse trabalho de escuta clínica está inserido no coletivo Travessias, que se constitui como mais um dessa intervenção. Além disso, tal estudo afirma-se como um ato político de contraposição aos dispositivos de poder do discurso capitalista, em sua inserção mercadológica nas políticas de saúde, por intermédio de práticas médicas e pedagógicas que impetram e atualizam violências juntos a esses sujeitos em situações sociais críticas.
objetificados por meio de laudos, avaliações, orientações, disciplinas, terapias, de cunhos adaptativos, reparadoras de supostos déficits e patologias, tais sujeitos ficam submetidos a diagnósticos, que na maioria das vezes mais os alienam do nome próprio e não aplacam a angústia nem dos profissionais neles empenhados, nessas políticas empenhadas. A ética da psicanálise é a do bem dizer, colocar as palavras nos lugares certos, ligadas às imagens condensadas de real, as quais conferem o contorno simbólico e as bordas pulsionais. Nessa dimensão, ela se contrapõe aos discursos científicos, em seus agenciamentos médico e pedagógico, que visam fazer o bem, aquilo que Lacan chamou de direcionamento cego desse poder. O estigma advindo do diagnóstico poderá implementar ou agravar uma segregação, cuja hostilidade pode estar mal disfarçada em preocupação, proteção, educação, acolhimento, etc. Afinal, a mais aberrante educação nunca teve outra preocupação senão o bem do sujeito. Isso é o Lacan do texto, né? A direção do tratamento e os princípios do seu poder. Em nossa proposta de intervenção e escuta a partir de uma clínica psicanalítica, ao contrário, os sujeitos são convidados a um dispositivo que instaura um vazio central, na ausência de consistências imaginárias, demandas amorosas e propostas de adequação ou adaptação a uma ordem cultural que prima pela sua exclusão social. Quando se trata da escuta dos oprimidos, a psicanálise insere na história a contrapelo. Aí eu vou citar, né, a passagem das teses da história do Benji, quando ele propõe isso, né? Escovar a história a contrapelo. Nunca há um documento de cultura que não seja ao mesmo tempo um documento de barbárie. E assim como o historiador não está livre da barbárie, também não está o processo de sua transmissão, transmissão na qual passou de um vencedor ao outro. Por isso, o materialista histórico, na medida do possível, se afasta dessa transmissão. Ele considera como sua tarefa escovar a história contra Pedro. Então, essa investigação, enfim, né, porque como disse Freud, bem nas origens, né, a investigação em psicanálise coincide com o tratamento, né, com a própria análise. Então, essa investigação que eu estou compartilhando um pouco com vocês tem a ver com essa posição, né, diante de uma história dos oprimidos. Tem a história oficial, numa dialética sempre constante, tem a história dos oprimidos. A própria história da psicanálise, inserida no tempo, na cultura e na história, passa por isso, né, de ter, muitas vezes, adotado práticas, conceitos, teorias, parte da prática freudiana como oficial, né? E outra fica recalcada, proibida, censurada, enfim. Então, me surpreendeu muito quando eu passei a escutar, né, os adolescentes na Casa Lar, assim, o quanto esses sujeitos estão inseridos no real, numa dimensão real da privação, da sua condição de classe, inicialmente, mas étnica, de gênero, a própria infância como uma situação de vulnerabilidade por si só. O quanto, bom, não tinha muito na minha formação, nas atividades, textos que eu vinha lendo, né, a possibilidade ali, suporte teórico para conseguir, né, entender um pouco o que se passa, né, para além do recalque, ou para quem do recalque, ou além da neurose, né, ou além da neurose de transferência, né, como ficou muito marcado pelo ensino do Lacan quando fez o retorno a Freud, né. Lacan fez o seu retorno a Freud pautado numa política necessária para ele, na época, enfim, né, de, sobretudo, estabelecer de volta um rigor freudiano diante das psicanálises, ou da psicanálise de uma psicanálise que a IPA estava propondo e realizando. Ele, né, teve seus analistas e sua formação lá. Então, Lacan fez o seu movimento, né, também em oposição à psicanálise inglesa, né, fez o seu movimento de retorno a Freud. Eu estou entendendo que eu, nesse momento da minha autorização para esses sujeitos em situações críticas, estou fazendo um certo retorno a Freud, assim, tendo que buscar recursos, enfim, né? E aí, como eu digo no texto, voltando, né, ao conceito das neuroses
para antes dessa sistematização estruturalista lacaniana, né? Como estrutura clínica, neurose como estrutura clínica sendo reduzida de transferência, como chamava Freud. Se o dispositivo de escuta, né, nessa casa ocupa um espaço institucional, ou seja, é feito lá dentro, né? É feito a escuta em grupo, é feito na biblioteca da casa. Agora, algumas demandas de análise pessoal que também ocorrem, além da escuta dos grupos de crianças e adolescentes, a gente propôs e conseguiu, graças a uma alteração lá na casa, se uma reforma, ampliou, mudou, houve um espaço possível de ter um escutatório, uma sala de conversa, como chamou uma menina de 13 anos que fomos conversar lá, né? E aí tinha que pegar a chave não sabia qual é, porque não tinha nome na chave, e aí ela dizia sala do café, mas tinha virado aquela sala de conversa, ela falou, não, vamos escrever sala de conversa. Enfim, que é como eu penso realmente o dispositivo com adolescentes, geralmente, né? Então, é uma conversa, enfim, né? E a gente, além, então, da biblioteca, dispõe agora de uma sala de conversa. Na biblioteca, duas colegas escutam as crianças, né? E também, em outro horário, em outro momento, eu e mais dois colegas escutamos os púberes e adolescentes. Então, ele é institucional, o espaço, porque está sendo realizado lá na Casa Lara, né? E é realizado em grupo, como contei, né? Por essa razão, é atravessado por múltiplas transferências que se fazem presente ali, né? No real, no aqui e agora, do momento de escutar e falar, né? Laterais que com outros profissionais que estão lá e que às vezes entram, saem da sala, chamam uma criança, passam na janela, espiam, enfim, ou conversam antes conosco, ou depois, enfim, ou levam a criança para um passeio na hora que era para estar lá no grupo, enfim, tem todas essas transferências laterais, né, técnica, enfim, que participa também do dispositivo, dando suporte material, né, colocando as crianças lá para também transversais, né, que eu chamo as transferências entre aqueles que participam do grupo. Então, ali mesmo são várias transferências, né, entre eles, com os analistas. E eu acrescentei algo recente, né, que eu me dei conta que a transferência entre analistas, eu chamei recíprocas, aí vocês depois vão poder me dizer que escutam disso, que eu não sei ainda o que eu quis dizer com isso. Mas tem a transferência com os analistas ali no momento da escuta, porque não é um analista escutando um sujeito, é dois ou três analistas escutando um grupo. Então, isso também propõe no dispositivo uma particularidade da escuta e da transferência, da possibilidade de manejo. Isso também estou muito disposto a dialogar, a discutir. Já escutei outros colegas de coletivos, outros coletivos canais, chamando, né, a função grupo, o analista como função grupo, o analista coletivo. Tem aí uma discussão para quem está trabalhando desse modo, assim, com sujeitos em condições, né, de precariedade material, subjetiva, mas às vezes que também escutam individualmente, conduzem análise, mas quando se escuta em grupo a mais de um, o que que é isso, né? O que que é o desejo do analista quando são dois analistas escutando, de maneira três? Isso é uma questão para, se vocês quiserem, me ajudar a pensar e avançar depois. Então, não é novo, né? A gente indo para a história e agora com o livro, né, da Elizabeth Anton, né, As Clínicas Públicas, quem leu vai se admirar, né? Quantas e a quantidade de diversidade de dispositivos da psicanálise teve que, né, e se propôs a inventar, a questionar, a mudar em razão da guerra, né? Assim, impressionante, né? O real que se abateu sobre a Europa e todas as mazelas, todos os sofrimentos, toda a violência, a mortandade que ocorreu e que gerou uma resposta, né, da psicanálise da época, se inserindo em políticas públicas, assistência social, pedagogia. E também Freud, né, em 1919, ele publica o texto que ele falou, né, no Congresso de 1918, ele diz, né, que a técnica que teria que ser agora ampliada, né? Isso já estava dito antes, né? Não que ela teria que ser ampliada, mas já estava dito por Freud que na neurose traumática, quando ocorre o abalo, o acidente antes da guerra, né? Já acontecia a neurose traumática, né?
E o que era isso, né? Quando aconteceu um acidente, tinha um trauma. O que é isso? Ele dizia que a teoria da libido e a prática clínica que estava se fazendo e que ele fazia, para as neuróticas, para as neuroses traumáticas, aquilo não, né, não operava da mesma maneira, não era a mesma coisa, tinha aí algo que não estava funcionando já, né, desde antes, né, desde antes da grande revolução teórica que foi o além do princípio do prazer. Então, qual é a questão, né, que a guerra trouxe, né? É isso, né? Essa dimensão real da falta, que o Lacan chama de privação, né? Então, essa dimensão econômica que a guerra produz, né? Ela produz ao mesmo tempo essa destruição, essa destrutividade das condições materiais de vida, mas ela produz outra coisa que o Benjamin apontou no texto Experiência e Pobreza, que é o empobrecimento da experiência narrável. Chocou ao mundo e chocou a ele, chocou a Freud, né? Que as pessoas silenciavam sobre o que tinham vivido, por não conseguir falar, né? Então, o Benjamin diz, né? A pobreza de experiências narráveis aconteceu na guerra, pois naquela época a constatação era de que os homens voltavam mudos do campo de batalha, né? Não voltavam mais ricos, diz o Benjamin, voltavam mais pobres em experiência partilhada. Então, está dito aí que no âmbito coletivo também, não só no singular, uma violência extrema silencia porque o sujeito não consegue dizer, ele perde as palavras, se é que tinha já uma ligação, né, entre os afetos, a pulsão e as palavras, ele perde, isso é rompido, é o que o Freud vai chamar depois de choque. Antes era o abalo porque pressupunha uma batida, uma pancada, mas agora o Freud vai dizer, num avanço bastante peculiar a partir da guerra, que a ameaça real à vida, e a palavra é essa, né? A ameaça real à vida, o terror vivenciado instaura uma neurose. Mas antes disso mesmo, né, essa condição da guerra, né, e da guerra também em Viena, mas em toda a Europa, né, colocou esse tipo de pobreza, né? E ali ficou claro que a fome, né, a miséria, o abandono, a perda da casa, tudo isso é um real e tem efeito traumático. Então, há um real aí que é no corpo e que não é só o real no sentido da comida, da alimentação. E aí eu trago, né, um poema, uma parte, um livro, né, O Cão Sem Plumas é um livro importante, né, porque é o livro que inaugura a maturidade poética da obra de João Cabral de Melo Neto. Nesse Cão Sem Plumas, ele vai narrando, né, o que é o Rio Capibaribe, o que é esse percurso do sertanejo, né, da miséria até a tentativa de chegar no litoral, em Recife. Em algum momento ele vai graduando, né, a espessura das coisas, que para mim é o grau de real delas, né, o quão material, né, e o quão presente pode ser algo, né? Ele chama de espessura, né? Espesso como uma maçã espessa. Como uma maçã é muito mais espessa se um homem a come, do que se um homem a vê. Como é ainda mais espessa se a fome a come, mas como ainda é muito mais espessa se não pode comer a fome que a vê. Então tem um real do corpo aí que tem a ver com a fome, né? Então, no Brasil, mas não só, né? Em vários países, infelizmente, várias regiões, não é uma particularidade do Brasil. A fome é uma realidade, né? A desnutrição infantil é uma realidade. Agora, em Gaza, há não sei quantas mil crianças arriscadas de morte por desnutrição. Uma tragédia humana, né? Agora. Quase 100 mil crianças desnutridas, muitas à beira da morte. Então, tem essa violência da ordem de um poder, vamos dizer, né? De um abuso, né? Que a guerra é, em grande escala, isso, né? Mas, por quê? Por quê, né? Eu me pergunto ali, tá? Por que que um analista, né, vai se botar a escutar isso? Por que que ele se ocuparia da violência como exercício de poder?
Aí eu trago a questão da guerra como algo para além, né, dessa noção política, geopolítica de nações se enfrentando, como foi na Primeira e Segunda Guerra Mundial, que é a noção também da história de Benjamin, uma tese de história, uma das teses de história, outra de que da visão de quem é oprimido, dos violentados, massacrados, das vítimas dessas grandes mortandades de massa, a guerra é um estado permanente do Estado moderno. Ela não é exceção, ela é a regra. É o que o Benjamin diz, né? A tradição dos oprimidos nos ensina que o estado de exceção no qual vivemos é a regra. Aí a gente fala, mas que exagero, será? Não, mas eu não estou em guerra. Bom, peguei um recorte, né, de um livro que o Jorge Brod publicou, no qual há o relato de uma escuta de adolescentes da periferia de São Paulo, onde um adolescente diz justamente isso, né? A guerra é permanente. Então, como testemunhos, né, esses adolescentes pobres que vivem na periferia de São Paulo, mas não só São Paulo, aqui é São Paulo, mas as grandes cidades têm isso, né? Tem esse rol, né, de pessoas na miséria, ou pobres, ou vulneráveis, pela situação de classe, sobretudo, e depois uma série de outras, né? Então, eles são constantemente vítimas, né, da violência policial, porque são assassinados, né? Então, no encontro, havia regularmente encontros de escuta desses jovens e dos familiares, e tinham sido mortos dois adolescentes, perseguidos pela polícia e assassinados. Eles andando de moto, a polícia perseguiu e matou. Então, o coordenador da intervenção, né, relatou no livro que eles disseram o seguinte: falaram que estão numa guerra e que esta não vai acabar tão cedo, vai passar de geração em geração. E aí eles citam a frase do adolescente: isso gera revolta, a guerra não vai acabar. Então, a guerra é constante, é uma micro-guerra, não é uma macro-guerra, mas é constante. Nós temos várias faixas de Gaza espalhadas pelo mundo, e aonde não é necessariamente um Estado massacrando o outro, né? Agora, para algumas condições sociais, né, no nosso capitalismo avançado, a pessoa está todo o tempo tentando fugir das balas, né, vamos dizer assim, ou sofrendo minimamente ou anteriormente, até primariamente, esse abuso que é a pobreza, né, necessariamente, ou a falta de recursos, né, falta de uma proteção, de um conforto material, né. Isso que a guerra trouxe para a Europa há estados, há sociedades pobres que vivem isso como seu dia a dia, né? Então, há diversos contextos sociais e culturais, econômicos, né, conforme a história das sociedades, nos quais o trauma acontece no real, né? Não é simplesmente uma fantasia. Freud, vocês conhecem um pouco, né, a história do trauma, né, do conceito. Ele começa supondo que houve o abuso, a violência, que é a teoria da sedução. Depois se dá conta, né, a partir dos histéricos, dos obsessivos, que não, que às vezes é só no nível da fantasia, mas resta isso, né, quando acontece de fato um trauma, né, resta isso, quando ele reduz de novo o trauma da ordem da fantasia, resta para ele isso, como se a vê com a neurose traumática. E isso ele vai só se ocupar de fato quando vem o advento da guerra. Enfim, outros psicanalistas se ocupam disso, vão para o fronte, são psiquiatras, são alistados no exército. O Congresso de Budapeste é muito isso, né? Os analistas psiquiatras do fronte voltando e debatendo, né? O que é aquilo, né? Que psiquiatria vai ser feita, que tratamento é necessário, todas aquelas mazelas, aquele sofrimento oriundo da guerra. Então, quando ocorre no real, né, uma violência de cunho econômico, moral, físico, sexual, étnico, né, elas podem exceder a capacidade de assimilação e elaboração, né, por parte dos que sofrem. Isso é a ideia geral do trauma, né? Então, sobretudo, eu coloco, né, se ele já se encontra numa condição de vulnerabilidade prévia, né?
de classe, enfim, ou da idade, né? E orientação sexual, gênero, sociopolítica. Aí há diversas instâncias de identidade e de poder que colocam as pessoas em posições discursivas diferentes. Então, se acontece um trauma, seguido ou não, né, de um ferimento, de uma batida, né, se acontece uma ameaça real à vida, a pessoa tem condições de responder a isso também a partir dessa constituição psíquica que está inserida num recorte, né? Se ela já está numa condição de vulnerabilidade, isso tem um agravante para ela responder. Inclusive, a falta de condição, de rede, de apoio, né, material também. E algumas violências, né, decorrem de um ato de um familiar, né, de um pai, do irmão, do padrasto, né? A violência sexual, geralmente, na maioria dos casos, é doméstica e vindo de um homem da família. Então, essas se tornam mais terríveis e assimiláveis, né? Porque o abusador constitui aquela figura de autoridade e afeto, né? Responsável, inclusive, por, né, prover o narcisismo primário, né? Desde a formação do eu, algo muito primitivo. Se isso já está se encaminhando, como fica, né? A partir de uma disruptura tão grande como um abuso, um estupro, né, de uma criança. E o Freud nos ensinou, né, no mal-estar da civilização, que o sofrimento maior sentido por nós é o que advém dos outros, né, das relações. Porque deles não esperamos, ou esperamos o contrário, né? A gente acredita, né, que vai receber do outro algo, né? E no caso das figuras parentais, uma proteção, um gesto de amor, enfim, toda essa possibilidade de ser inserido na linguagem, né, de um modo palavreiro, né? Isso, se aconteceu previamente, sempre é caso a caso que tem que ser verificado. Como fica quando isso rompe a partir de um ato violento como uma abuso sexual? Freud diz também, né, nessa ocasião, que não consegue pensar em nenhuma necessidade da infância tão intensa quanto a proteção de um pai, né? Essa frase me convocou, assim, é quase aforística, né, mas depois eu usei porque eu me apropriei dela no sentido de que, bom, está dito que a infância é uma condição de vida vulnerável frente ao adulto, né? Para além, né, dessa questão também do grau de pobreza ou de condições materiais. E um pai, né? Freud é muito preciso, né? Quando ele diz um pai, não o pai, né? Então, é a partir de uma função simbólica, no mente, que é possível se escrever a palavra, né? E bordear algo da pulsão. Então, um pai, lendo lacanianamente essa frase, um pai é o significante que permite ao sujeito ir além do o pai, né? Então, seria o pai simbólico, né? Para ir além do imaginário. Que é como encarna, né? Esse grande outro consistente no ato violento, né? Tanto por um sujeito como por um coletivo, num país, num grupo. Então, como advir sujeito, né, estando objetificado, né, nesses tentáculos das instituições, né, familiares, enfim, escolares, médicas, civis e estatais, né, também, né, jurídicas, que se empenham mutuamente, né, nesse lugar do abusador, do terrível. Como bordear e limitar o circuito pulsional numa civilização, né, que reitera no real a barbárie que é a sua contraface, como disse o Benjamin. Essa dialética é a dialética da civilização, né? Toda civilização procede a partir de uma ruína que a barbárie deixou, né? Há sempre rastros de documentos para se inventariar. Tal qual no sujeito, né? E essa é a grande contribuição do Freud, e por isso que Benjamin leu tanto Freud também. Já falei um pouco, né, que o importante para o Freud se tornou essa ameaça real à vida, né? É quando há ali esse choque, quando a pessoa não consegue responder, ela fica paralisada de medo, é o ápice do terror, né? Isso ele começou a conceituar para tentar dar conta do que acontecia na neurose da guerra, diferente da neurose traumática, né? Enfim, na neurose traumática tem a batida, o abalo, e o Freud diz isso em 1920, é uma grande ampliação, novamente, da teoria da sexualidade, né? Quando ele diz que a sexualidade humana é infantil, perversa, polimorfa, ele causa algo, né?
acrescenta algo naquela concepção médica e biológica orgânica, né, da sexualidade. Mas quando ele, a partir da neurose de guerra, do trauma de guerra, ele diz que o abalo, o ferimento e a batida é uma excitação análoga sexual, ele está agregando aí a questão, né, que ele vai chamar depois de pulsão de moto. Então, Eros não é só a sexualidade, né? Eros é também esse grau de violência enquanto poder que leva à morte, né? É isso que pulsa, né? Esse direcionamento à morte. Além do princípio do prazer, é muitos livros não só, né? É um mosaico, né? Então, eu mesmo me aproprio dele conforme cada época, né? Mas ele é assim, né? É um divisor de águas, né? Na clínica, na teoria, né? E conforme, bom, conforme a clínica a gente vai ler e conforme a leitura vai conseguir escutar também. Então, é nessas conversas aqui, e a formação é sempre uma tentativa de conversando, escutar um pouquinho mais, né? Se apropriar um pouquinho mais da experiência, que é a clínica, né? Então, nas neuroses de guerra, né, o que o Freud pôde conceituar a partir do congresso ali, quando soube, e os psicanalistas do front trouxeram, né, conceitualmente também para ele, sobretudo Firenze, né, e alguns outros, trouxeram conceitualmente questões, né, propuseram a Freud, que não foi para o front, mas, enfim, ficou lá escutando, né, escutando os colegas, né, como sempre, desde o início, né, escutando quem escuta, né? Então, na neurose de guerra, o trauma é uma ameaça real à vida, né? E uma excitação que vem de fora, de forma abrupta e repentina, em forma de choque psíquico, né? Deixando um resto inassimilável, que fica fora da possibilidade da ligação, do investimento libidiano. Então, ele descreve os efeitos do trauma do seguinte modo: de todos os lados, a energia de investimento é convocada para criar, nas proximidades do ponto de ruptura, investimentos de energia com intensidade correspondente ao do choque. Produz, então, um grandioso contra-investimento, em cujo benefício todos os outros sistemas psíquicos se empobrecem, de modo que se segue uma extensa paralisia ou redução de qualquer outro funcionamento. Então, é grave, né? As consequências de um trauma, né? De um choque. E aqui, de novo, a palavra empobrecimento, né? Tu vê que são diversas ordens da pobreza, né? Como Benjamin trouxe a questão de não poder falar. Mas tem a ver com isso de que, bom, a libido é desligada, né? A libido perde o investimento, se é que já teve, né? Que depende também do momento de construção de cada sujeito que passa por um choque, né? Mas supondo que já houve um investimento objetal, né, ele perde as conexões dos objetos. A libido fica livre, como diz Freud, né? Desde sempre, né? Da teoria de libido isso não mudou, né? Ela está investida ou ela está livre. Então, o choque causa essa liberação, e seu excesso é a libido que começa a extravasar, e aí há uma reação de um que ele chama de contra-investimento. E aí a gente vai ter que pensar isso, né? Mais adiante vamos seguir na discussão, se isso não é também justamente um atentado contra o narcisismo primário, e o sujeito tem que tentar recompor isso com todas as forças, e a energia psíquica vai para isso, né? Desinvestindo, como diz Freud, né? Os outros funcionamentos, né? Paralisando, ele chega a dizer, né? Paralisando ou reduzindo o funcionamento. Então, alguns princípios, né, que o Freud começa a estabelecer a partir da neurose de guerra. A condição traumática da excitação, provocada pelo agente externo, será maior ou menor conforme ela seja mais ou menos excedente à possibilidade de assimilação. Ou seja, quanto menos eu consigo assimilar, mais efeitos, mais traumáticos. Mas isso depende também, como ele diz, do investimento narcísico prévio. Ou seja, se houve um investimento narcísico antes da violência, do abuso, do trauma, e se é um investimento, vamos dizer, grande, sei lá, como o Freud, né? Como nós vamos medir isso, né, na escuta. Mas se tem um investimento narcísico, o sujeito tem mais condição de responder, né? Quanto menos o investimento narcísico. Quanto mais frágil, enfim, o eu ideal, o narcisismo primário,
mais despedaçado fica, né, esse psiquismo. E mais paralisado, enfim, menos funcional, vamos usar a palavra aí. Podemos deduzir de tais princípios que quanto mais precoce acontecem as violências com as crianças, mais violentas as consequências, então, psíquicas, né? Sobretudo se ainda se encontram no tempo de constituição do nascimento primário, durante o qual carecem justamente de quem provê isso, que é o amor parental. Do mesmo modo, o abuso moral com a constante depreciação do amor próprio agrava no sujeito a dificuldade de reação ao trauma, né? Proporcionalmente. Isso eu estou propondo, né? Deduzindo ali dos princípios do Freud. Além disso, a partir da etiologia da palavra choque, podemos pensar que o trauma, além de deixar um resíduo irredutível, uma energia não mais ligável, nem objetal nem narcísica, ao romper a proteção, liquidando ou reduzindo drasticamente o narcisismo primário, deforma a imagem especular e deforma a imagem do corpo próprio. Isso a partir do que Firenze, né, elabora. Firenze, ele tem um texto pequeno e bem condensado, que é sobre a psicologia do abalo, ele chama. E aí ele diz isso, né, a partir da palavra alemã para choque, para abalo. Ele diz isso, né? Não estou achando agora, já passei, mas ele diz que o abalo, na sua dimensão, no seu poder de ferimento, inclusive psíquico, né? Ele causa isso, uma deformação ou uma maleabilidade corporal, na forma corporal. Ele diz que o corpo fica como um saco de farinha se adequando ao outro, ao externo, ao próprio abalo, né? Toma a forma do que o abalo proporciona. Vou tentar adiantar aqui para falar ainda um pouquinho mais e a gente poder debater. Então, eu proponho, né, a partir dessa minha aqui, né, revisão um pouco da teoria das neuroses e a partir do que trouxe a guerra e do que foi possível os psicanalistas e o Freud responder a isso, né, sobretudo em 1920, além do princípio do prazer. Eu achei algo assim muito oportuno também, né? Não é surpreendente, porque a gente já vinha escutando e conversando, né? E já havia essa hipótese de que algumas crianças diagnosticadas ou que se procurava para ela institucionalmente, né, um diagnóstico, porque na escola não ia muito bem, ou na linguagem não ia muito bem, ou tinha algum tipo de descoordenação. Algumas dessas crianças a gente soube, né, pela escuta e pelas conversas que a equipe técnica tinham passado por abuso sexual. Então, quando, num texto do Firenze, né, eu encontro, né, que é sobre os dois tipos de histeria da guerra. Quando o Firenze diz, né, que algumas pessoas que foram vítimas de agressão sexual na infância comportam-se de uma forma semelhante ao neurótico de guerra, isso, bom, era aquilo que a gente mais ou menos também estava começando a escutar e não tinha ainda a condição de elaborar e pensar, né? E aí está a ponte teórica ou na história da psicanálise, isso, né? A implicação do abuso sexual infantil com a neurose de guerra. Então, a minha hipótese, né, escutando na casa, a partir desses encontros teóricos, se pudermos observar um grupo de crianças oriundas das mesmas condições socioeconômicas, e aí independente de classe social, né, se a gente conseguisse observar, elas tendo as mesmas oportunidades de aquisição cultural e educacional, haverá uma dificuldade de aprendizado motora maior nas vítimas de abuso sexual? A partir do que o Freud já nos contou ali dos efeitos do trauma, sim, né? É exatamente isso que acontece, né? Não só o abuso sexual, né? Mas essa violência a nível de terror paralisa ou dificulta ou reduz o funcionamento do aparelho psíquico, porque a energia toda vai em defesa a esse aparelho, tentando recompor, né, o narcisismo primário. Então, as neuroses de guerra, né, elas atestam que, primariamente, é necessária uma possível inscrição do acontecimento, né, do trauma. Tem que haver uma possibilidade de religar a libido
as palavras e depois os objetos. É preciso que se faça uma história, se narre isso. Para depois haver o que se chama, né, a elaboração, a simbolização, né, enfim. Freud diz isso quanto ao sonho, mas é para uma análise, é para um trabalho de escuta analítica, né? Há um trabalho preliminar, ele diz, anterior ou além ao princípio do prazer, que é esse justamente esse além, o gozo, né? O gozo oriundo de estar submetido a algo terrível, uma violência extrema, um risco à vida, né? Há um trabalho anterior ao que se chama, né, o funcionamento do princípio. Freud diferencia, né, e é uma parte importante, né, em algumas partes ele fala da neurose de guerra, ele fala de muita coisa no livro, né, o Além do Princípio do Prazer, mas quando se ocupa da neurose de guerra, numa parte ele diferencia angústia, temor e terror, que é Schreck em alemão, né? Então, na escuta que a gente faz no território, né, casalar, nos deparamos com a fundamental diferenciação entre angústia e terror. Foi elaborada lá no Além do Princípio do Prazer. Estou indo para o final, tá? Então, cito, né, do Além do Princípio do Prazer, essa distinção. Terror, temor e angústias são erroneamente utilizados como expressões sinônimas. Em sua relação com o perigo, elas se deixam distinguir devidamente. A angústia designa um certo estado tal como de expectativa do perigo e preparação para ele, mesmo que este seja desconhecido, mesmo que não haja objeto, né? Temor requer um objeto determinado que se tem. Terror, porém, nomeia o estado em que se entra quando se corre perigo sem que esteja preparado para ele, acentuando o fator surpresa. Não acredito que a angústia pode gerar uma neurose traumática. Na angústia, há algo que protege contra o terror e, portanto, contra a neurose de terror. Como tem, né, felizmente, a edição bilíngue, né, que o colega Pedro Leodoro também coordena a tradução, né, junto com outros germanistas, está lá, né, a palavra usada por Freud, né, Schreck, neurose. Então, Freud nomeia, no texto de 1920, trabalhando justamente a diferença da neurose de guerra para traumática, ele nomeia isso que ele chamou neurose de terror. Ou seja, ele já tinha criticado que a neurose de guerra não se reduz às produzidas em uma guerra, né? Ele estava tentando ver ali efeitos, consequências psíquicas disso que ele chamou terror, né? Diferenciando da angústia. Então, no terror não se instaura a angústia, pelo contrário, né? E aí a questão se instaura, é possível, a partir de ter sofrido isso que ele chama o terror e instaurar uma neurose de terror, é possível depois vir a estabelecer uma transferência, estabelecer uma neurose de transferência, ir para o recalque, enfim, disso. Então, ele também, né, descreve em 1920 as consequências, né, desse terror, né? Ainda mais quando há um ferimento simultâneo, um abalo mesmo, né? Então, tem vezes que esse terror é vivido, ameaça a vida justamente com um abalo, uma violência corporal, como no caso de um abuso sexual. Enfim. Ele diz, um ferimento grave, simultâneo, causado pelo trauma, diminui a chance do surgimento de uma neurose de transferência. Se pensarmos em duas circunstâncias enfatizadas pela investigação psicanalítica, primeiro, o abalo mecânico deve ser reconhecido como uma das fontes de excitação sexual. Segundo, o adoecimento doloroso e febril corresponde enquanto durar uma influência poderosa sobre a distribuição de libido. Assim, a violência mecânica do trauma liberaria, portanto, o quanto de excitação sexual que tem efeito traumático, em razão da falta de prontidão para angústia. Então, aqui a falta de prontidão para angústia, né? Eu estou aqui lendo ao contrário, né? Enfim, não é que o sujeito tem uma falta de prontidão para angústia, é aí, né? Ao contrário, não tem a tal da prontidão para angústia, não existe, né? Ou se escreve simbolicamente pela função nome do pai, algo da ordem da perda de um gozo, de uma castração, né? Ou não se escreve, né? Não é uma predisposição, né? Não dá essa ideia de herança, né? Orgânico, genético. O que ocorre é que justamente o terror
ainda mais seguido do abalo ou do ferimento, né? Leva a pessoa a desligar, né? O funcionamento psíquico, como ele diz, se ocupa todo de tentar manter, né, o narcisismo primário, manter o eu funcionando, e a consequência é o agravamento ou a paralisia, o pouco funcionamento de outras funções. Então, indo para o final, né? Essa hipótese diferente de que a vítima de agressão sexual na infância sofre consequências psíquicas análogas às provocadas pela neurose de guerra, e pensando, né, nos apropriando desse conceito de neurose de terror, podemos afirmar que as crianças abusadas sexualmente sofrem a neurose pelo seguinte: em que aspecto, né, a neurose de terror? O abuso sexual condensa duas violências, a de ordem física, mecânica, e a sexual, o trauma. O sujeito, né, objetificado nesse ato abusivo, não encontra as ausências necessárias, né? A falta não se substitui simbolicamente. Ou, se já assistiu de algum modo, fica levantado isso que chamam recalque, né? E é novamente Firenze, né, que resume a tese freudiana acerca do trauma. Ele relaciona o dano do corpo ao abalo, né, psíquico. Outro meio de localização dos efeitos do abalo é, de acordo com Freud, um dano grave e real ao corpo na ocasião traumática, que seja proporcional ao abalo psíquico. Então, há duas ordens aí, né, de ruptura, de agressão ou de consequência, quando o abuso é sexual. Eu teria aqui notas, né, de duas escutas, duas notas de caso, e não sei como está o tempo para a gente, ou deixa para conversar, né? Mas a questão sobretudo, que eu estou me ocupando aqui, enfim, né, é sobretudo isso, né, havendo, havendo um trauma da ordem disso que o Freud chama do terror, e sendo ele um abuso sexual, né, além das perdas e paralisias do funcionamento psíquico de algumas partes dele, como aponta Freud, né, a criança tem um trabalho redobrado, né? Ele tem que ir além desse lugar de objeto do gozo de um outro, que causa também uma disruptura no tempo cronológico, né? O Freud diz que isso permanece. O traumatizado, ele tem um trabalho permanente, ele está sempre para resolver a situação. E aí a compulsão, a repetição foi pensada, né, inicialmente por Freud Firenze, como uma tentativa, inclusive no sonho da angústia, de ligar de novo a libido, né, e achar palavras e poder simbolizar de algum modo isso que não para de se repetir, que não cessa de não se inscrever, como diz o Lacan para o real. Então, a repetição, quando ocorre da parte do sujeito, que nem sempre ocorre da parte dele, tem essa tentativa de, bom, sair, religar a libido, reinstaurar uma cronologia, começar ou recomeçar uma história de vida a partir de um ponto de ruptura que é isso terrivelmente sofrido como um abuso. Ainda mais quando é a criança espancada ou violentada sexualmente, ou ambos. Então, quando o abuso de fato ocorreu, a cena não é fantasmática, né? Pois o abusador está presente no real. E, às vezes, atualizado, né? Atualizado nas políticas públicas, nas violências de Estado, né? Também pelas questões do diagnóstico, mas não só, né? Várias ordens de violência. Ao invés do recalque e perda de gozo, os agentes parentais operam uma foraclusão do significante, faria o corte, o nome do pai. Os abusos reiterados impedem justamente que a cena seja fantasmada, inscrita numa frase com a qual poderá bordear a pulsão, contendo, né, o extravasamento e mantendo as defesas, e protegendo o narcisismo primário. Um agravante da situação ocorre quando a falta de inscrição do significado em nome do pai, transmissor da castração, continua operando justamente pelas figuras, né, substitutas, né? E aí entra as questões do Estado, das políticas também, de assistência à pedagogia toda aí. Então, professor, médico, pedagogo, psicólogo, ou psicanalista, por que não, né? Que, por meio de um estigma diagnóstico, né, empurram a falta de novo para esse nível do real, né? Do déficit, do retardo, da síndrome.
Então, é somente uma ausência, né, de gozo, seguida de fabulação que produzirá esse espectro, né? O fantasma que irá produzir um intervalo. E esses dias, discutindo agora, semana com os colegas, lendo o texto, eu me dei conta disso, né? A repetição requer intervalo. O sujeito repete, se ele repete algo que passa, ele para, passou algo, ele repete depois, né? A história, a repetição requer uma cronologia. Não é do que se trata, né? No terror. No terror para o tempo, né? Há uma paralisia, né? Então, né? A direção das escutas, né? Que a gente está se propondo, né? Em grupo, como nas análises pessoais de algumas das crianças, deve considerar que o caminho a ser percorrido nessa neurose de terror é primeiro desmontar, né, as imagens, recortar as imagens no qual ficou condensado esse terror, remontar as cenas, construir cenas que não existem, é diferente, né, da neurose de transferência. Não tem uma cena a ser narrada, tem pedaços, né, pedaços de corpos, pedaços de imagens. Então, remontar isso como uma bricolagem, mesmo como uma arte ali, de montar essas cenas das quais ali possa as cenas encenar depois um romance familiar, né, fantasmar e criar aí, né, uma possibilidade de recalque disso, né? Então, desmontar, remontar as cenas nas quais as imagens de terror, o terror vivido, né? Ele é vivido, é na hora do real, não é uma experiência, ele é um vivido. E cristalizar o afeto e o gozo. Então, a possibilidade é vinculá-las às palavras possíveis para ser formulada aquele respeito. E aí, palavra não é um discursinho, né? É o que for possível fazer. Então, é fazer uma amarração de simbólico real imaginário de modo a permitir que se estabeleça esse princípio de prazer, o fantasiar, né? E a potência criativa que aí o imaginário vai poder adquirir, que é um meio de sublimar essas pulsões, sobretudo essa pulsão de morte, e se abster das passagens desse gozo, né? Então, quais os dispositivos clínicos, né, a gente pode inventar para que se construa esse fantasma, né, daquilo que se realizou, né, no real, né? É esse real ameaça à vida em forma de abuso, violência. Então, fantasma aí, né, produzir um fantasma no sentido lacaniano, né? Tem uma frase que sustente um lugar de desejo, né? Sustente a possibilidade da falta e a busca do prazer, né? Para tanto, ainda, né, eu acho que é o que o Lacan apontou no Seminário 10, né? Que o amor é a via pela qual o gozo irá condescender a um desejo, né? Então, é num amor e também num amor de transferência que vai ser possível, talvez, né, decantar esse gozo e instaurar uma perda, né? Então, esse vazio central instalado pela função desejo do analista, acho que será o lugar dessa decantação, né? Que esse amor de transferência vá a uma simbolização da perda do gozo, né? Nesse sentido, a direção de uma análise é muito a mesma, né, de que seria, vamos dizer, às vezes, na neurose de transferência. Mas tem um aquém desse trabalho que é justamente isso, que tem que ver qual o dispositivo possível, de aquela libido desligada poder reconectar. O afeto cristalizado, a paralisia da situação de terror presente, voltar aquilo a fazer cena, a fazer história. Instaurar de novo uma certa cronologia inconsciente, né? Por mais que o inconsciente seja anacrônico, no sentido que é sempre presente, mas também há na dimensão simbólica a cronologia, né? O simbólico vem aí justamente instaurar, reinstaurar uma cronologia, né? Isso que talvez seja possível. Vou deixar algumas questões que eu não toquei para a conversa. Obrigado, pessoal. Obrigada, Claudemir. Muito interessante as questões que tu trazes, né? E fiquei pensando um pouco o quanto, quando a gente então traz essa pergunta, né, de uma psicanálise brasileira, e tu te propõe a falar das infâncias,
Tem algo aí que remete, né, para além do brincar, da constituição subjetiva, né, uma discussão mais usual, né, na clínica psicanalítica que nós faríamos sobre, né, essa relação com as infâncias. Tu trazes as questões sobre o traumático, né, sobre até o que viria a ser, sei lá, uma neurose de guerra, né? O quanto o que nós vivemos no Brasil, né, é considerado como uma guerra civil, né, pelos números das mortes, da desigualdade social. Então, achei bem pertinente, assim, a tua proposição, né, no sentido de nos convocar a uma reflexão dos impactos dessa desigualdade, né, na constituição subjetiva, né, de boa parte dos brasileiros, né? Vamos pensar assim nesse contexto, né, que a gente está se dispondo a pensar. E os efeitos disso, né, como algo que é reiterado pelo Estado e também que se repete, né, na medida justamente em que não se encontra um espaço de escuta, né, e de uma tentativa de, como tu falaste, assim, de remontar, né, essas cenas fragmentadas. Porque me fez pensar, assim, que para além de um trauma, de um abuso sexual, né, a fome, a própria solidão, né, que às vezes as crianças se encontram, né, nesse desamparo e nessa vulnerabilidade que estão sujeitas, tem aí elementos do traumático, né, que vão se reiterando. Eu fiquei pensando até na questão que o Ferenczi traz, né, do trauma como esse segundo tempo, né, e um pouco aí eu iria te perguntar um pouco como é que tu analisa isso, assim, né, que o trauma precisaria de dois tempos, né, mas será que o terror ele precisaria desse, teria que só teria esse segundo tempo ou ele por si só já produz ali, né, um buraco, vamos pensar assim, né, um vazio de significação. Bom, algumas questões que eu fiquei pensando, a ideia é circular também a palavra, né, no chat. Eu acho que já tem uma pergunta da Luana de Castro, que eu não sei se tu queres que eu leia, e daí a gente, em geral, tem feito blocos, assim, né, de algumas questões. O que que tu acha? Pode ser Leio a mais pergunta. uma, então tem a tua, tem a dela. Se é a da Luana, eu estou lendo aqui também, né? Como percebem que se efetivam as questões relacionadas ao acolhimento dessas histórias por parte das equipes, estou entendendo das equipes da casa, né? Isso, Uhum, para que sim, ela não se colocou embaixo. produza o desmentido dessas violências. Bom, bem interessante, né? Trazer a questão do desmentido por parte dos Sim. cuidadores, enfim, né? Socialmente. Boa questão, mas pode ser mais uma, vamos fazer três, Ana, se tu acha. Tá bem? Não sei se mais alguém quer colocar alguma questão. Luana de Oi. Castro Flores, Vou só para me fechar aparece. esse. Vocês estão me ouvindo bem? Sim, Joel. Sim, Joel, né? Você pode falar. Isso. Prazer, Claudemir. Eu não, infelizmente não consegui pegar desde o começo, mas eu achei muito interessante as falas que tu foi trazendo. E uma me deixou bastante pensativo, que é quando tu traz esse ponto do Ferenczi e falar sobre o trauma de guerra ser análogo ao trauma do abuso, ou vice-versa na construção da frase. Mas me fez pensar muito, tipo, olha essas duas realidades que ele tá trazendo, né, e tu aponta, como dois cenários totalmente brutais, né, mas aqui, em alguns locais, não é visto da mesma forma, assim, né, tanto que há diversas violências, até de juízes, ou, né,
de uma forma meio leviana com os abusos em si, né? Então, eu acho que seria interessante ouvir um pouco mais desse ponto que tu trouxe. Obrigado, Joel. Eu vou tentar te responder pelo que a Luana trouxe, né? Acho que sim, Luana. Acho que há um desmentido institucional geral, que é essa barbárie que a civilização impetra, né, no seu processo aí de querer, de alguma forma, né, gozar da pulsão, né? Não é limitá-la, né? Ao contrário, né? Essa barbárie que o Freud escutou e teorizou e que o Benjamin também foi cavar na história, né? Nas artes, nas ruínas, ela se produz justamente como prova, como testemunho, como documento disso, né? Que é esse processo denegatório, muitas vezes, né? Denegatório do quê? Da lei do desejo, né? Isso é denegado, né? Eu não posso, mas por não poder, eu vou fazer. Então, isso está presente nas instituições, nos grupos, né, no sujeito, né, porque não estaria, né, numa instituição porque abriga, acolhe ou porque o juizado, né. Justamente o que a gente tem testemunhado e teria casos para compartilhar com vocês, ilustrar o que a gente está propondo, né, que a gente está vivendo lá, né, a gente está colocando o corpo nessa escuta e está tendo que entrar, né, fazer relações com a instituição. Então, assim como diz também a Ana, né, diversos tipos de violência, né, durante o percurso de vida dessas crianças, até a adolescência, até a maioridade. E não cessa ali, né? As crianças se são adotadas, são devolvidas, se são adotadas, talvez não fiquem numa instituição, mas se não são adotadas, vão para uma instituição. Quer dizer, é um circuito, né, de micropoderes e agenciamentos discursivos, do religioso, né, ao médico científico, ao psicoterapêutico dentro desses, né, que vão dizendo quem são as crianças, o que elas são, o que elas sofrem, o que elas padecem e o que elas têm. E tudo isso vai atestando, né, isso que Lacan chamava, né, uma certa precariedade, uma necessidade de suplência do nome próprio que todo sujeito tem, mas que nesse caso empurra para o real. O agravante é isso, né? Que aí há uma participação, uma atualização, uma realização, uma compulsão da parte dos agentes, né? Que é o que quando eu escrevo, eu trouxe ali o relato de uma adolescente que escutamos, que ela contou um pouco da história de violência da vida dela, né? E não, assim, em poucos minutos ela nos deu uma história de reiteradas violências, né? Das tentativas de abuso que ela passou, das violências físicas. Quando foi para adoção uma vez, o homem da mulher que adotou, ela nem chama padrasto, pai, né? O homem, né, tentou abusá-la, ela denunciou, a mulher meio que não deu bola, a juíza reabrigou ela de volta, desacolheu, é devolvido. Então, e eu acho que o que esse texto é para mim, né, e por isso que eu queria compartilhar aqui, o que esse texto é para mim é uma tentativa também de nós nos reposicionarmos como agentes também, né, discursivos, dentro de uma psicanálise, né, um fazer que se ocupa da escuta, do sofrimento, né, diversas idades, diversas condições, diversas situações sociais. Mas essa condição brasileira ali, né, de crianças duramente violentadas, reiteradamente, né, por vários agentes discursivos, não só a família, né? E isso nos coloca numa condição aí de analista de um lugar também, né? A gente precisa tomar posição e se implicar. Eu não sou um analista na França. Se eu sou um analista na França, talvez eu tivesse me ocupado com outras coisas. Eu não sei como é que são as crianças na França. Por certo, há violência, abuso, mas não sei se é tão massivo, tão reiterado, tão guerra civil de trincheiras, né, como a Ana trouxe. Aqui há grandes contingentes populacionais sofrendo, né? Como diz a Ana, se for fazer estatística, né, nós temos várias Gazas aí espalhadas, né, nas periferias das grandes cidades, dentro de grandes centros. Mas não só, né? Não só. Aí a coisa, como é pública, a vida popular é mais pública, né? Isso vem mais à tona, né? É muito subnotificada a violência nas classes mais altas, né? Mais encoberta, mais escondida, o que coloca, talvez, aí uma hipótese interessante para a gente pensar a partir de um recorte de classe. Será que não coloca essas crianças, né, numa solidão, num desamparo?
que a gente nem supõe que tem, né? A gente parte da ideia que o desamparo vem ali de uma precariedade material, que a gente tem a nossa neurose também, né? De se agarrar, né? Nessas condições de vida de classe para se manter. Mas aquela criança, né? Assim, classe média alta, num centro urbano aí, importante do país, está sendo abusada, né? Imagina a solidão daquele ser lá, né? Assim, sabe? Não sei se tem nem para quem, talvez, né? Falar. Vai falar na internet ali, pelas redes, com alguém, vai ter um amigo que ele acha que vai poder endereçar. O que a gente tem conversado também é que, como esse entorno institucional, desde a mãe, né, que está lá na casa, a tia, a avó, a escola, o vizinho, o leiteiro, o padeiro, o juiz, conforme há uma reação, quando a criança se autoriza e tem coragem a tentar pôr palavra no que ela passou, como denúncia e testemunho, isso também tem uma repercussão muito grande nas consequências psíquicas aí do terror, né? Conforme há uma possibilidade de alguém ter um acolhimento, uma empatia, né? Denunciar junto, fazer algo, tentar fazer uma barra nisso, afastar o abusador, é muito, muito diferente, né? Isso eu escuto no consultório, dessa semana, né? Analisando, comparando, né? A situação da namorada abusada e a situação dele. Quando a namorada, enfim, a mãe não afasta o convívio, não tira o abusador do convívio familiar, se torna outro tipo de desamparo e de violência, né? A cumplicidade do agente parental materno. Quando toma uma iniciativa de ruptura e diz não, eu não aceito, há uma possibilidade, né? Então, de um limite. Então, algo funciona aí como que a gente chama como, né? Uma lei do desejo, um limite, né? Algo uso. Mas quando isso não funciona ou reatualiza, é drástico, né? As reiterados abusos, né? Adota, devolve, adota, devolve. É tentativa de abuso na casa do utente, é tentativa de abuso ou no abrigo, ou noutra instituição. Enfim, tem os casos de infração, né? Que a gente nem está lidando, né? A criança faz qualquer infração, roubinho vai parar numa FEBEM, antigamente, não sei, né? Passa uma série de outros de maltratos lá. O que hoje a gente chama de compulsão, a repetição na neurose de transferência, a gente não pode sair usando indiscriminadamente para o sujeito, sabe? Por isso que Freud diferencia nesse segundo tempo do trauma, né? Pegando o que a Ana trouxe, é muito importante a gente pensar nisso. O trauma coloca no sujeito, ele fica num estado permanente de tentativa de investir a libido, ele fica num estado permanente de trabalho. Só que ele não sai daquilo porque parou o tempo do abuso, congelou a cena. A história dele parou naquilo, né? Pessoas torturadas pela ditadura relatam isso. Pessoas têm aniversário do dia da tortura, para tudo, assim, né? O corpo treme. Pode ser muitos anos depois. E isso é dessa dimensão que a gente conhece, né? Pela psicanálise, é do corpo, né? É um real do corpo ali que, como gozo do outro, mortal, instauram uma situação de existência. E como isso vai ser rompido? Tá para todos? Tá, mas é diferente, né? Diferente conforme a condição de classe, gênero, ética. É óbvio, é óbvio. Agora, por que que a gente está tendo que falar disso? Por que que estamos retomando neurose de terror? Por que que estamos retomando guerra? Porque está aí em escala mundial, né? Portugal vai ter uma eleição agora. Talvez vai para a extrema-direita também. Então, é uma questão mundial, né? Não é uma questão só do Brasil. Mas há agravantes, é claro, né? Há agravantes no Brasil, pelas proporções, pela desigualdade, né? Desigualdade econômica mesmo, né? Pelo jeito de distribuição de riqueza, tudo isso, poder, né? Como diz o Benjamin, é o poder em forma de violência, né? O militarismo, né? O militarismo é abusar da violência como forma de poder, né? Isso está nas posições discursivas. Agora, nós, como psicanalistas, temos que criticar para também nos advertir, né? Na hora que vamos escutar um sujeito. E aí também no consultório, né? Não só, né? Na casa-lar, na praça, em crianças da periferia, né? Como na casa Freud-Lacan. A gente tem que estar advertido que todas essas dimensões de poder se entrecruzam na construção do sujeito desde a origem. E a gente tem que estar escutando a cada sujeito, a cada grupo, se for o grupo que vai escutar, como isso se inscreveu ou não. Como isso está enquanto gozo também. Quanto isso está enquanto posição de substância gozosa, como diz
no sentido de ser mesmo desamparado, violentado. E aí, quais as causas disso e os graus para cada um? Cada um tem seu grau de resiliência, sua rede de apoio ou não. Agora, no capitalismo avançado, como é que a pessoa tem rede, tem apoio, tem condição material de responder? Como é que a pessoa vai para uma análise? Uma das coisas que eu não queria deixar de frisar, antes de abrir de novo para questões, é a carência de escuta. A carência de escuta, né? Essas crianças são tidas como pobres, como precárias, ficam empurrando comida, roupa, casa. E aí, quando chega lá e pergunta o que aconteceu com ela, o que é a história dela, sabe? Brilha o olho, assim, uau, sabe? Pô, quando tu pressupõe um sujeito, que é o que o psicanalista faz, algo acontece. E aí começa a possibilidade, inclusive, de, né, se inscrever algo da ordem simbólica e gerar, emergir um sujeito, como George Brody diz, né? Às vezes no grupo emerge um sujeito. Exatamente. Obrigada, Claudemir. Vamos ver se mais alguém. E acho que é importante, assim, antes que alguém peça a palavra, assim, é importante a gente pensar que essas violências são transgeracionais, né? Porque que eu acho que isso é importante a gente, porque eu acho que tem até uma certa acusação da psicanálise, né? De algumas outras abordagens, do quanto a psicanálise às vezes remete à questão parental, né? E como se então a psicanálise culpasse os pais, né? Quando na verdade é uma leitura equivocada, né? E acho que é até legal, talvez, tu poder falar um pouco sobre isso, né? Da gente pensar que, bom, nem sempre é uma intencionalidade, né? Do fazer o mal, né? E uma condição que também vem permeando, né, gerações, né? Agora, até há pouco falando, a minha filha estava contando que na escola a professora estava mostrando um mapeamento genético, né, que vem sendo feito dos brasileiros e que vem se vendo os efeitos da colonização na medida em que as mães, né, a maioria, se identifica nessa raiz indígena, negra, e que 80 e pouco por cento dos pais europeus, né? Então, o quanto esses abusos, né, vamos pensar assim, não são algo do agora, né? O quanto tem algo que foi se inscrevendo nessa cultura de uma certa banalização da violência sexual, inclusive, né? Não sei, me ocorreu assim, né, também agora a partir das discussões aí a gente poder pensar um pouco sobre isso, né? Ah, É de dupla via, né? Além de ser em massa histórica, é de dupla via, né? Tanto a uhum, violência sexual escraviza como a escravização da margem, né? Tudo que é tipo de uhum, abuso, porque tu coloca o outro justamente nessa condição animalizada, né? Que o Agami chama uhum, vida nua, né? sim, Então, isso acontece em massa historicamente. É óbvio que Brasil, ser psicanalista no Brasil, ser brasileiro, implica em se haver com, sim, com essa herança, né? Com essa herança do genocídio indígena, da racialização atual, né? E aí o conceito de história do Benjamin nos ajuda muito, né? E do Real do Lacan, né? Não cessa de não escrever, né? É como que esse gozo vai ser. É a grande questão da civilização, né? De cada sujeito. Como esse gozo vai parar? Como o real não vai desembestar? Eu acho que estamos ocupados muito com essa questão agora em razão de uma conjuntura política mundial, né, do nosso país, né? Para a nossa instituição que eu pertencia lá, a maior coisa começou em 2018. As rupturas institucionais, as tomadas de posição comunalista começaram em razão do advento do fascismo no país, né? Então,
isso estava aí para todos, assim, né? É que a história, ela se atualiza, né? Tem uma parte da história, a noção de tempo de Freud serve muito para pensar a história. E muitos historiadores ou filósofos se apropriaram. A história, ela anda cronologicamente, porque o real, né, não cessa. Mas se inscreve bolsões, né? O João Cabral de Melo chama bolsões, poças de tempo, né? É como um rio, né? Que corre e para, né? Tem a seca, e aí a gente pode entender o que seria essa seca, né? Esse real, essa fome, esse rachar do sertão, e aí o rio empoça, ou vira subterrâneo. E esse tempo empoçado é uma bolsa de tempo no qual algo se cristalizou. Algo se cristalizou. E aquilo ali parado não cessa de ter efeito também. E mesmo que o tempo transcorra, volta e meia ele empoça de novo, como um rio, né? Então, esse tempo, quando ele fixa e cristaliza na ordem, ele não se fixa e se cristaliza só na ordem do terror, mas quando acontece algo terrível no tempo e o fixa, é, a tendência é isso virar uma escravidão, né? Agora, imagina um país que foi, né, ocupado territorialmente com esse processo. Mas imagina, né? Imagina que foi escravização, foi genocídio indígena. Então, ser brasileiro é saber com isso, né? E não tem como, né? Eu não sei quanta energia, né? Quer dizer, sei lá, eu acho que o esforço para nós reconhecer negro e índio nesse país deve ser tão grande como os médicos faziam para reconhecer a sexualidade infantil lá, né? No início, né? No final do século XIX, lá. Deve ser um esforço cultural tremendo, né? Um gasto de energia tremendo que esse país faz para denegar isso, que é óbvio. Mas, enfim, as nossas identificações estão também imaginárias, né? Muita gente quer resolver o problema do seu inconsciente colonizado, colonizando outros, né? E aí, de novo, é algo que não cessa, né? Não muda nada. Sim. Então, pessoal, vamos ver, temos ainda um tempinho. Quem mais quer fazer alguma colocação, reverberar aí um pouco as questões que o Claudemir nos trouxe? Acho que eu posso falar rapidamente, não sei se me escuta. Claro. Sim. É, bom, gente, boa tarde, Claudemir, Ana, enfim, grupo. Eu fiquei um pouco pensando nessa dimensão da clínica, assim, né? Nos atendimentos na clínica social, em populações mais vulneráveis, em condições sociais mais precárias, né? É, é, era muito comum, assim, por exemplo, o caso de um paciente que morava numa casa ocupada, numa casa invadida por ele, ocupada por ele, e ele vinha, no começo das sessões, muito, como o Claudemir falou, assim, muito desinvestido mesmo, né? Quase que paralisado, enfim, pela história da vida, pelas questões. E conforme ele foi sendo escutado e foi tendo esse lugar de escuta, algo foi mudando, mas ao mesmo tempo ele foi aparecendo mais infantilizado, assim. E eu queria escutar do Claudemir em relação a isso, porque é o tema, né, principal aqui, a gente está falando nessa questão, nessa dimensão do infantil, do adolescente, mas eu queria, inclusive, pensando no Firenze, né, escutar um pouquinho do Claudemir em relação a essa criança no adulto, assim, que a gente pode escutar mais nesse sentido desse traumático, né? Desse traumático que é real, por exemplo, no caso desse paciente, assim, que vinha com questões de uma vulnerabilidade social presente, assim, de instantes, assim, né? Então ele vinha com uma precariedade de vida muito forte e ao mesmo tempo essa criança ela aparecia mais, assim, me surgiu um pouco escutar do Claudemir em relação a isso, que sim, a gente está falando de uma violência
do real, né, nessa dimensão do corpo, e aí a gente também pode pensar em relação à questão de que corpos que a gente está falando, né, que corpo que pode ser escutado, pensar um pouco com a Butler, enfim. Mas fiquei pensando muito nisso, assim, se o Claudemir pode falar para a gente dessa criança que vem, não só na criança, né, mas que aparece com essa dimensão de trauma do real no corpo no adulto, assim, que era um pouco que eu pude vivenciar na clínica, assim. André, esse teu primeiro fragmento me faz pensar, se a gente pode falar em regressão, sabe? A gente está tão acostumado, tão doutrinado, tão imaginariamente estabelecido, né, nos conceitos, né? Será que não foi ali tu oferecer a escuta? Ou seja, ele poder ocupar o amor de transferência que ele não pôde ser criança naquele momento, ser criança? Será que ele regrediu ou ele foi criança naquele momento? Sabe? Porque o tempo é uma coisa louca, mágica, tem muitas conexões, muitas relações com o tempo, cada sujeito, sabe? E há encontros, né? Há momentos em que há um encontro de duas temporalidades, né? De sujeito a sujeito, como a transferência, né? Então, acho que, de algum modo, né, o amor de transferência sempre possibilita. Só oferecer o lugar de escuta, é isso que eu digo, né? Só antes de perguntar, o que aconteceu contigo? Poxa, tá triste. Só oferecer a escuta já torna possível o amor de transferência e já torna possível para o sujeito ser um eu em alguma medida, né? E isso reconecta ele para todos os sujeitos que passaram, né, pelo tempo lógico de inscrição do eu ideal, do ideal do eu, né? Quem fez esse percurso, esse sujeito parece ter feito, ele pode, né, se conectar com aquilo que está disponível, com aquele ideal, como aquela poça de tempo, né? No ser dele, no corpo dele. Ele pode ir lá e beber daquela água, né? Está lá aquele tempo. Agora, alguns momentos, algumas situações não permitem mais isso, que rompe o caminho disso, rompe a temporalidade, né? Esse sujeito, tu começa identificando ele como alguém que ocupou um lugar. Então, ele ocupou, né? Ele fez um ato, ele procurou um pertencimento, inclusive na relação transferencial. Tinha recursos para isso, né? Mas é claro que ele precisava essa parada para ser criança, pelo jeito. Mas regrediu ou foi criança ali? Um caso sempre bem-vindo, né? Obrigado, André. Uhum. Acho sempre muito legal os fragmentos, né? A gente pode trabalhar de outro modo. Então, o que eu aproveito, André, é para dizer isso, que eu não pude ler um pouco as notas dos dois casos que eu trouxe lá da minha escuta, mas é um pouco isso, sabe? Vamos ter cuidado com a teoria, porque a teoria nos coloca na escuta e a nossa escuta é um dispositivo de poder. Então, temos que estar bem advertido se esse poder vai redundar em quê? Vai redundar em violência? Nós também vamos atualizar a nossa história a partir da vulnerabilidade de alguém, porque, grosso modo, a pessoa que procura uma escuta de um analista está em alguma dimensão de sofrimento, de angústia muito forte. Ele está vulnerável diante da nossa presença, inclusive. Então, Foucault adverte muito sobre isso, né, quando se ocupa da psicanálise, né, na teoria da sexualidade. Nunca os poderes estiveram tão concisos e tão amarrados a dois como numa situação analítica, né? Então, a gente precisa estar cuidando sempre também desse momento de transmissão e de formação que é o ensino, que é o debate teórico. Eu gosto muito de me ocupar de teoria, mas também sem perder, né, a possibilidade de crítica, né? A gente precisa sempre estar dialogando com as outras áreas, com outras ciências, com arte, literatura, para manter vivo, né, em nós, né, a clínica e poder manter vivo em nós, né, o pensamento, né, o pensamento como um ato vivo de criticar, né? E a gente precisa criticar, se criticar, né, no sentido de fazer isso, né, criar uma certa crise, instaurar uma tensão, uma dialética, né? Manter isso, né?
porque o que se busca com a morte com poder é um apaziguamento que não existe. A morte é sempre uma tentativa de resolução de conflito. Do suicídio à guerra global atômica. Não, vamos sustentar o conflito. A crítica sustenta o conflito interno, a tensão nossa, né? Enquanto escutador, né, do outro. Eu acho que é muito louvável, né, o pós-doc do Anderson e da Ana, vamos dizer assim, né? No sentido disso, de ir lá, né? De ir na fonte, materialmente o Anderson está indo lá, né? Onde eram as reuniões, o que se discutia, né? Que psicanálise é essa que tinha lá naquela época? Que psicanálise é agora que estamos fazendo, né? Nós nos reunirmos aqui, vários analistas, debater. Que psicanálise é possível, necessária, ou eticamente agora, né? Efetiva nesses tempos, né? Então, é muito importante, né? Freud fez isso até morrer, na medida do que pôde, né? Mudar de ideia é uma qualidade do ser falante. Sim, o que o nosso tempo nos coloca, né, como questões que a gente consegue, né, sempre na precariedade, eu acho que aí vem o valor, um dos valores da psicanálise, né, é sustentar também um lugar, não todo, né, que também acho que fascina, né, e não por acaso a gente vê esse aumento tão drástico, assim, de diagnósticos, né, também fascina achar um lugar fixo, né, querer, identificar supostamente uma problemática, né, num diagnóstico e numa medicação que então traria, né, uma certa camisa de força, né, para isso que se abre. Fiquei pensando um pouco até na tua pergunta inicial ali, né, da questão das transferências, né, que tu usaste transferências recíprocas, né? Me parece que o desejo do analista, né, de colocar em análise, ele não é simples, né, de ser sustentado, né? Porque não é um lugar da gente encontrar resposta, né? Então, acho que aí tem questões aí para a gente pensar, e muito interessante isso, da gente poder se dispor também, muito importante, né? Poder se dispor a escutar situações críticas, né? Onde não é propriamente o enquadre do consultório, né? Que chega com uma demanda bem específica, né? É se colocar a escutar nisso que ainda muitas vezes nem se formulou, né, como uma demanda, né? Sim, eu fiquei com uma ideia de consultório agora como uma proteção ao meu próprio narcisismo, muitas vezes. Eu fico ali, né, mais ou menos resguardado de algo, né? Mas também me fez pensar a tua fala, Ana, de quanto o terror é sempre uma tentativa de totalização, realmente. Que, em última instância, só é possível no aniquilamento, com a morte. Então, sim, é a parcialidade, né, que pauta, né, a divisão do sujeito. É a divisão do sujeito que o coloca como parcial. Então, essa tentativa de totalização gera um terror para alguém, né? Isso tem efeito no outro, né? E é terrível, né? Se totalizar é se tornar objeto A e cair do mundo. A única totalização é cair do mundo. Então, o que eu queria trazer para vocês também, teoricamente, é isso, né? A proposta de pensar se existe ou não uma neurose de terror, que é mais ampla que a neurose de guerra. E se ela tem sujeitos neuróticos aí que carecem de escuta analítica. Se tem, nós vamos ter que pensar seriamente na formação, na transmissão, no estudo da teoria.
tem que começar a levar a sério essa implicação no país, ao menos. É aqui que a gente está praticando. No outro, talvez tivesse outras questões, talvez fosse essa, não sei. Teria que ir cada país por país, falar com os analistas. Mas aqui, como estamos entre analistas, né, brasileiros, ou estamos no Brasil, a minha proposta é a gente parar de forcluir algumas questões da prática e da teoria que historicamente foram abandonadas, por uma série de consequências, né, razões, né, certo? Né? Bom, acho que considerando o horário também, né? Gostaria de te agradecer, Claudemir. Acho que foi muito interessante as questões que tu nos colocaste, né? Acho que também deixa aí pulsando, né, o pensamento, né, para que a gente também possa ir avançando, pensando. Acho que a proposta desse curso é um pouco isso, né? Não é de fechar respostas ou dar respostas, mas de abrir questões, né? De nos colocar, também nos implicarmos com esse espaço que a gente vive, né? E que de alguma forma somos responsáveis também, né? Pelo que acontece, corresponsáveis. O Anderson deixou uma mensagem, porque ele teve que se ausentar mais cedo, né? Então, eu vou ler o que ele deixou de mensagem para ti. A gente tem, tu já sabe, né? O hábito, o Anderson tem, né? Sempre faz esse mimo, assim, para os nossos palestrantes, né? De trazer uma poesia, trazer alguma retribuição, né, da fala. Então, ele primeiro fala: te oferecemos este poema como quem reconhece em tua escuta a arte difícil e bela de traduzir o indizível. Na travessia com as infâncias marcadas pela ruptura, tu não apenas sustentas a escuta, mas também multiplicas os sentidos do mundo, abrindo frestas onde outros tentam impor silêncio. Enquanto alguns dizem, cale-se, tua clínica responde, há uma parte de mim que é todo mundo, outra parte que é ninguém. E mesmo assim, escuto. Tua prática é resistência que acolhe, palavra que dança na vertigem e se faz presença onde quase tudo já foi perdido. E aí ele sugeriu que a gente lesse para ti um poema do Ferreira Goulart chamado Traduzir-se, que é assim: uma parte de mim é todo mundo, outra parte é ninguém, fundo sem fundo. Uma parte de mim é multidão, outra parte estranheza e solidão. Uma parte de mim pesa, pondera, outra parte delira. Uma parte de mim almoça e janta, outra parte se espanta. Uma parte de mim é permanente, outra parte se sabe de repente. Uma parte de mim é só vertigem, outra parte linguagem. Traduzir uma parte na outra parte, que é uma questão de vida ou morte, será arte? Então, agradecer Obrigado. e É lindo. agradecer a presença. É lindo, né? Também É lindo. adorei. Na voz do Fagner também, eu conheci a primeira vez na voz do Fagner gravando, depois que eu Ah, fui é? encontrar o poema. O Fagner gravou na década de 70. Que legal. É lindo. Será psicanálise? Pois é. Essa é a pergunta de fundo, né? Será brasileira? Então tá, te agradecer, né? Tua dedicação aí também para esse momento e a possibilidade de compartilhar conosco, né? O que tu vem pensando. Agradecer aos colegas também. E acho que ficamos por aqui, né? Nos vemos no Obrigado, próximo. Ana. Obrigado, colegas, pessoal. Obrigado, Silvia, que eu vi ali agora, já que já está aí há um tempo.
histórias e os colegas que eu já venho trabalhando e quem eu conheci hoje, continuamos, né, o nosso diálogo, nossa interlocução. Com certeza. Então tá, muito obrigada, pessoal. Bom final de semana a todos. Tchau. Tchau, tchau.